Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias. Horizonte Algarve. Muito bem-vindos a mais um programa Aqui e Ali, na Rádio Horizonte. E hoje, como convidado, temos um homem que é cantor, é compositor, é letrista de canções, poeta, ator e encenador de teatro e dizedor de poesia. É nada mais, nada menos que Afonso Dias. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu bem que agradeço. Quem é o Afonso Dias? O Afonso Dias é um bocado isso tudo que foi exposto. É Algarvio? Não sou. Estou no Algarve já há mais de 30 anos. Vim para cá sem nenhuma intenção de ficar, mas fui ficando. Também veio de férias? Foi mesmo. Foi mesmo. E fui ficando e por cá me mantive. E toda a minha vida tenho feito um pouco tudo isso que Mas já agora é natural de onde? É descrito. natural de onde? Só para... Sou ali alentejano, ali do topo do Alentejo, ali ao pé de Vendas Novas, ali para daquela área. Sou do campo. É do campo. Está bem. E então veio para o Algarve, veio de férias e acabou por ficar cá. Acabei por ficar, foi mesmo isso. Alguma coisa que interessante que viu? Não, até não. A história até tem alguma piada e contou-me depressa. Vim de férias estava numa crise doméstica, daquelas por que todos passamos. E vim e trouxe uma viola comigo, uma guitarra, me trazia sempre, fui para casa de amigos ali para perto de Portimão, para a Mochoeira Grande, e trouxe a viola comigo. Cheguei num dia 1 de agosto, com a ideia de voltar a meio do mês, voltar para cima. E entretanto comecei a tocar aqui e ali, arranjaram logo maneira de que eu tocasse, cantasse umas canções aqui e acolá e tal. E quando eu me quis ir embora, começaram-me a dizer: não te vais embora agora, fica pelo menos mais uma vez, para a semana. E pronto, fui protelando o regresso e acabei por ir ficando. E depois ficou mesmo, definitivo. Está bem. Acabei por ficar mesmo. E o gosto pela música, portanto, foi logo desde pequeno? Desde pequeno, sim. Desde pequeno o gosto. Embora não tenha tido e onde vivia não tínhamos... Está todos a nota aqui nesta foto. Isso é bom. Não havia sequer onde estudar música nessa altura e no campo onde eu ia, mas tive uma viola muito cedo, que a minha mãe, com um grande sacrifício, lá me comprou e pagou prestações e tal. De modo que comecei a alinhavar uns acordes muito cedo e com a ajuda de amigos, e depois comecei também a cantar, tinha uma voz de roxinol, dizem na altura. E pronto, e foi assim. Portanto, com os meus 16 anos comecei a cantar para os outros. Enfim, o que era já cobrava, pronto. Alguma coisita, pronto, então já era. Pouquinho. Mas quer dizer, comecei a cantar para os outros e nunca mais parei. Pronto. Foi mesmo assim. Fiz outras coisas profissionalmente na minha vida, não muitas, mas fiz outras porque a necessidade o impõe, não é? Claro. Também tive filhos muito cedo e, claro, isso traz obrigações. Mas nunca deixei esta atividade nessas áreas todas. Mas sempre quis ser músico? Ou também queria ser aviador, polícia? O sonho dos miúdos, vamos lá. Francamente não me lembro dessas... Não me lembro, francamente. Não tem essa... Eu tinha assim os modelos, eu tenho um irmão mais velho que eu, 4 anos, e era o meu pai, eram os meus modelos, eram o meu irmão e o meu pai. O meu irmão sempre foi um excelente desenhador e sempre teve muito jeito, desde garoto e tal. E de alguma maneira, mas não me lembro assim, o que é que queres ser quando fores grande? Não tinha assim essa... Eu ainda nem sei o que é que quero ser quando for grande hoje, quanto mais na altura, não é? Bom, mas é melhor não ser mais grande, por dizer assim. É bastante alto, não? Agora falando aqui de... Tenho 1,91 m. Ok, é bom para ir alfarroba é ao figo. Exatamente. Certamente já lhe disseram isso, não é? Começou muito cedo, portanto, não só na música, mas também na poesia. Portanto, qual é a veia poética, o que é que o inspira e em que autores se baseou? Vamos lá ver, eu sempre me encantou, isso eu lembro-me da escola primária muito bem,
encantou-me muito a poesia que nós dávamos nos livros, e eram livros que, enfim, não se recomendam hoje, mas que a poesia, pela sua... porque era toda ela com métrica e com rima, etc., a que dávamos na escola primária, como ainda hoje está no primeiro ciclo, digamos, essa musicalidade da poesia sempre me encantou, não é? Sempre me encantavam umas formas poéticas, as quadras, as quintilhas, os sonetos, essas coisas, isso sempre me encantou. E começou a misturar música com poesia logo? Digamos, quando comecei a cantarolar, comecei a cantarolar o que eu via na rádio, a minha mãe cantava, tinha uma voz, não, cantava, ocasionalmente. Era uma pessoa afinada e tal, com uma voz muito afinada, uma voz bonita. Eu lembro-me da minha mãe ter tido alguma influência nisso, e de cantarolar comigo. Depois, mais velho, quando comecei a tocar, não é? E isto estou a falar nos meus 13, 14 anos, não é? Foi muito cedo. Sim, nos meus 13, 14 anos comecei logo a procurar acompanhar-me com a guitarra a cantar canções dos outros, canções que eram populares. Lembro-me das primeiras coisas que eu toquei, porque eram muito simples de tocar, etc. Por exemplo, lembro-me do Calhambeque, do Roberto Carlos, que é uma coisa de 2 acordes e portanto, é relativamente fácil de tocar. O Calhambeque, La Maman, do Charles Aznavour. Charles Aznavour, estava aqui à procura. La Maman, que também é assim uma coisa muito, relativamente simples e tal. Gilberto Bécaud também cantou alguma coisa? Nessa altura ainda não. Mais tarde. Nessa altura ainda não. Estamos a falar do Gilberto Bécaud, para quem não sabe, porque estávamos a falar, antes de começar, da música muito famosa do Gilberto Bécaud, que era e é exatamente. A música Nathalie. Tem o nome da minha simpaticíssima entrevistadora, Nathalie. Vocês não sabem quanto é que eu lhe paguei para ele dizer isto. Exatamente. Mas é mais com os meus, digamos, a partir aí dos meus 17, 18 anos, é que eu conheci mais a música francesa e a música francesa de algum relevo. Sim, porque antes eu comecei a conhecer Françoise Hardy. Mas isso era outra coisa. Isso era... Não, mas a música mesmo, Tous les garçons et les filles, etc. O Adamo, que eu nem gosto especialmente hoje, mas e é a partir aí dos meus 17 anos que eu começo a conhecer os outros franceses, ou os outros francófonos, se quisermos. Desde logo o Jacques Brel, desde logo, que é, enfim, dos meus autores de eleição. Tenho 3 ou 4, não tenho mais. E eu já explico isto que acabei de dizer. Mas também, claro, o Gilberto Bécaud, o Serge Reggiani, enfim, uma série La crème de la crème. Sim, sim, muito na altura, isso, muito isso. Eu gosto muito da música do Adamo, aquela que diz Tombe la neige. Sim. Eu adoro aquilo. Eu lembro-me disso, eu era garoto quando isso começou a tocar-se. Eu toquei o Tombe la neige também, evidentemente. Adoro, mesmo a letra, tudo. Eu estava a dizer que tenho 3 ou 4 autores de eleição e isto pode parecer pedantismo eu estar a dizer isto, não é nada. Tenho muitos músicos, desde logo estes todos que acabei de falar, por quem tenho muitíssima admiração, muitos autores, por quem tenho muitíssima admiração, mas nunca fui aquilo que se chama fã de alguns. Gosta em geral? Gosto. Há 3 ou 4 autores que para mim são superlativos, são digamos, de uma qualidade muito para lá da média. Eu posso dizer quem são. É o português José Afonso, o Zeca Afonso, o brasileiro, o Chico Buarque de Holanda, e o Paul Simon, americano, o Paul Simon, e o Jacques Brel. São estes são os... Mas está bem diversificado, cada um da sua nacionalidade, não é? Sim, mas que são superlativos. Agora, se me disserem, brasileiro, Chico Buarque, então e o Edu Lobo, então e o... Há muitos, claro. E o Tom Jobim, evidentemente. Claro, isto não desmerece nada aos outros. Com certeza. E como é que foi sair, portanto, dos bailaricos ou das pequenas apresentações
para aquelas sessões já ao lado do Zeca Afonso, do Francisco Fanhais, do Samuel, Pedro Lobo Antunes. Como é que foi aí entrar ali na militância contra a ditadura? Vamos lá ver, isto são, digamos, isto uma coisa leva à outra, de algum modo, não é? Eu comecei nas cantigas e tal, mas eu, ainda muito cedo, já no Ribatejo, em Samora Correia, eu tinha os meus 14 anos, já trabalhava na altura, trabalhava numa oficina por ali e tal, numa empresa que produzia os dumpers, os carros de transporte, sim. E cantava pelos conjuntos e tal, e conheci nessa altura um senhor que vivia em Samora Correia chamado Carlos Gaspar, que já faleceu, que tinha sido preso político e que, enfim, vivia numa situação algo penosa. Ele com a família e tal viviam em Samora Correia. E esse homem estava, digamos, teve uma grande influência num conjunto de jovens, como eu, a levar-nos a aconselhar-nos determinados livros para ler, etc. Isto a par do meu irmão, que, como é mais velho que eu, 4 anos, o meu irmão ia muito às associações culturais, que eram os sítios que as pessoas frequentavam e tal, isto em Lisboa. Estamos a falar aqui anos 70, mais ou menos, não é? Antes, estamos a falar ainda antes. E, digamos, isso levou-me a conhecer ou a tomar contacto com muitas realidades, com muitas outras pessoas, a assistir a colóquios com gente, conferências, etc., com gente notável, o ator Rogério Paulo, o Aquilino Ribeiro, até, a atriz Carmen Dolores, que me deu aulas de teatro, até. Eu tinha os meus 17 aninhos, não é? Ela era uma senhora encantadora. Não é? E, digamos, todo este convívio, e depois, muito especialmente em Vila Franca de Xira, onde eu acabei por viver numa casa com os meus 18 anos, não é? Eu já fazia parte da secção cultural com 17 anos. Já estava ali. Da secção cultural da União Desportiva Vila Franquense e passei a viver, trabalhava numa oficina em Vila Franca e a viver numa casa que partilhei primeiro com mais um amigo e depois com muitos outros, não é? Foi nessa altura onde conheci o Fanhais. O Fanhais conheci-o nessa altura e o Zeca conheci-o mais ou menos nessa altura, embora não tenha sido nessa casa, e muita outra gente. E aí já eu era requisitado para cantar aqui e acolá. Para cantar o quê? Nem eram muito canções minhas, embora já tivesse algumas, fosse fazendo, mas ser requisitado para cantar as coisas do Zeca, as coisas do Adriano Correia de Oliveira, as coisas do Manel Freire e tal, estas. E comecei também a dizer poemas, já dizia poemas também. Ali. E pronto, e aí já ia escrevendo alguma coisa, ia levando algumas músicas, ia estudando. E, digamos, as coisas foram assim, tendo esse progresso. Mas nunca tive, e nessa altura não tinha de todo, ideia de vir a ser profissional disto. Não, era uma coisa que eu fazia. Pronto, gostava e fazia. Fazia e gostava, não é? Claro. Pronto, e as coisas também, a vida foi-se proporcionando, não é? Exatamente, foi tratando de se impor, de impor a sua vontade. Não é? Sim, às vezes as coisas acontecem. A vida, mas se calhar o Afonso tinha mais veia política do que artística, não? Porque chegou muito rapidamente aqui à Assembleia Constituinte, em 75, 76, portanto fez parte foi um dos signatários. Eu diria que todos tínhamos veia política de algum modo. Na altura. Pois, digamos, o regime era de tão má qualidade, tão rasca, eu direi, não é? É que era mesmo, era muito rasca. Nem força tinha, só tinha ferronca, só falava grosso, não é? E assustava. E batia nas pessoas, batia, não era pouco. Mas só tinha ferronca, aquilo, uma ação militar. Uma ação militar fez cair o regime em 10 horas. Em 10 ou 12 horas.
Não estou a dizer que, não estou a diminuir a ação militar. Foi muito bem planeada, foi muito bem montada, etc. Estou a dizer é que o regime é que nem capacidade de reação teve. Não é? Não estava preparado, Pronto. talvez. E então, estava a dizer que éramos todos políticos, não seria bem isso. Havia quem se conformasse e havia quem não se conformava. Claro. Não é? E de quem não se conformava, e eram muitos os que não se conformavam, eu modestamente também me incluía aí. Dos não conformados. Sim, a cantar, a refilar, pronto, nessas coisas todas. E também a vida, mais uma vez, assim que veio o 25 de Abril, no próprio ano de 74, eu sou desafiado a integrar uma lista com um apoio partidário, que se criou também na altura, para ir para a Assembleia Constituinte. Era o terceiro dessa lista. Acontece que o primeiro cabeça de lista não aceitou, desde logo, foi eleito e não aceitou, era o Dr. João Polido Valente, tinha sido preso político, tinha saído da prisão de Peniche depois de lá estar 11 anos. Então não estava assim com muito apetite. Foi por outras razões que não vêm agora ao caso. Claro. E depois era um operário, o Américo Duarte, que foi para a Assembleia, e depois o Américo Duarte saiu e eu substituí e fiquei até ao fim. Então ficou lá. Até ao fim da Constituição. Muito bem. E, portanto, votei a Constituição e participei. E ficou como eu tinha aqui, portanto, foi-lhe atribuído o título de deputado honorário pela Assembleia da República. Isso foi quando a Constituição fez 40... Quando a Assembleia Constituinte foi mais recente. Sim. Foi em 2016, foi aos Constituintes. Pois, aos Constituintes. Portanto, o 25 de Abril veio alterar totalmente o conceito de liberdade, portanto, é 74. Portanto, na escrita, nas músicas, notou-se muito essa liberdade. A sua atitude mudou antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril? Muito. O que é que alterou? Alterou tudo. Alterou tudo, desde logo obrigou-nos a adaptar-nos a uma situação para a qual não estávamos formatados de todo. Estávamos habituados a falar por meias palavras, com palavras quase em código e tal, e basta, por exemplo, observar as canções do Zeca desse tempo, não é? Eles comem tudo e não deixam nada. Os vampiros, não é? Os vampiros. Muitas metáforas. Claro que tudo muito, muito, muito metafórico. E, portanto, nós habituámos-nos, e eu até acho que nos excedemos um bocado na linguagem livre imediatamente. Quer dizer, assumimos um tom muito panfletário que eu hoje não assumiria, não é? Pois. Não desdenho nada do que tenha feito. Mas pronto, naquela altura... Mas acho que não era... Acho que se calhar teríamos ganho em não o ter feito, estou eu a dizer. Foi um bocadinho excessivo. Talvez. E logo em maio, por exemplo, integrei em maio de 74, integrei o GAC, o Grupo de Ação Cultural, com o Tino Flores, o Fausto, o Zé Mário. Foi assim que se formou, depois o Fausto saiu, depois... E, aliás, eu só conhecia na altura, porque o Zé Mário Branco tinha vindo, e o Tino Flores também, de França, estavam lá exilados. O Fausto é que estava cá e o Fausto é que eu conhecia e tinha cantado com ele em Lisboa e coisas, e fugi da polícia, essas coisas que aconteciam. Tocava a campainha e fugiam? Não era bem isso, não? Não era bem isso. Não era bem isso. Praticamente, portanto, em 2024 será a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, não é? Portanto, estamos agora, acabámos de comemorar os 48, e digo acabámos, eu sei porque o programa vai ser após o 25 de Abril, portanto estamos aqui com um pequeno desfazamento. Somos realmente um país livre na escrita, na música, na política, em geral? Passados praticamente 50 anos. Eu genericamente digo que sim, que somos um país livre. Sim. Ou seja, nós podemos ter esta conversa, outras conversas, podemos ir ali fora e dizer mal do governo. Eu só acho que temos tido pouco cuidado, mas há muitos anos que temos pouco cuidado, com muita gente que não gosta que sejamos assim livres.
E veja-se, por exemplo, o caso, a Assembleia da República tem neste momento uma série de gente que não gosta da minha liberdade, ou da sua, ou da de muita gente, não é? E isso é responsabilidade nossa. Isso evidentemente que é a responsabilidade nossa. Ou seja, a democracia é um valor superior, mas na democracia, perdoem-me, temos todos que ser democratas. Isso é mais difícil. Pois, é mais difícil. Mas, ou então, temos todos que ter muito respeitinho, porque é de democracia que se trata. Pois. Portanto, apetece-me dizer que somos livres, até no sentido do que eu estou a dizer. Mas se eu tenho esta podemos liberdade... expressar-nos livremente. Podemos expressar-nos livremente, podemos andar livremente por aqui e por acolá. Mas Enfim, há sempre ali umas... Mas cuidado. Nada disto é definitivo, não é? Pois. Portanto, tem que sempre que ser cuidado. É como as plantas lá de casa, que eu tenho plantas. Também gosta de plantas? Gosto Eu faço muito. coleção de suculentas. Sim, tenho algumas. Gosto muito de suculentas. Mas Não têm bicos e... Mas tratam-me tão mal. O quê? As Enfim. plantas? São tudo. Então, o que é que elas me fazem? Têm mau feitio comigo, nem sempre. Às vezes dão-me uns desgostos enormes, morrem-me. Secam e não sei o Enfim, quê. Sim. Mas isso deve ser por falta de falar com elas. Elas Mas gostam eu muito falo, de falar. eu falo, eu até lhes canto. Pois era aí que eu queria chegar. Falamos nós. O Afonso tem que cantar, tem que recitar umas poesias para elas se animarem, Não, as não é? plantas são isso. Mas é verdade. Isso acho que tem a ver com as nossas energias. Mas falando em poesia, o que é que pretende com a sua poesia, exatamente? Nina, sou aquilo que um poeta gostei do meu menino. amigo, Gostei do menino. um grande poeta meu amigo, as mulheres são meninas. Eu gosto muito das mulheres. Não estou a dizer, aliás, gosto especialmente das mulheres. Acho que, aliás, tenho escrito poesia sobre isso. O meu Sim. próximo livro tem vários poemas sobre as mulheres. Sim. Que acho que as mulheres, agora estou a sair da pergunta, as mulheres pela sua própria natureza, biológica até, pela sua natureza intrínseca, aliás não há outra, as mulheres são mais fiéis depositárias e defensoras da paz, são menos dadas ao belicismo, à violência. Porque esta coisa da testosterona masculina, que devia ter aproveitamento só para as coisas boas que ela induz, que devia ter essa função, mas não tem. Também é muito usada por esta gente deste mundo. Eu não estou aqui a fazer um discurso contra os homens, não é isso. É um bocado para que pensemos nisso. Está-se a apoiar para que pensemos no Will nisso. Smith? Está-se a apoiar na... Não, acho que aquilo foi uma patetice sem nome. Pronto. Mas que esta coisa de é um bocado como as coisas de miúdos, a minha é maior que a tua e não sei o quê. É um bocado isto. Não, isto não tem nada de brejeiro, pelo contrário, nem tem graça nenhuma, não é? Bom, mas eu estava a dizer qual era a pergunta. Da poesia. A minha poesia. A serventia da minha poesia, eu procuro, eu espero que tenha a serventia que qualquer poesia tem. Ou seja, está aqui disponível para ser lida, para ser saboreada, pode-se saltar de uma página para a outra, pode-se não gostar de um poema e ir ler o outro. O que é que eu procuro? É que a minha poesia é uma poesia empenhada, é uma poesia que tem a ver com as pessoas, tem a ver comigo e contigo e com os outros e com... Aplica-se à realidade. É o que eu procuro, porque esta poesia só muito distinta e distante e tal não me seduz. E, portanto, como eu escrevo muito, publico. Pronto, se quiserem fazer a fineza, terem a bondade de a ler, eu fico todo contente. Mas publica, portanto, estamos a falar somente de livros e CDs, LPs, como já singles,
Ou também, portanto, utiliza agora os meios de comunicação mais atuais, redes sociais? Como é que faz a sua divulgação? Utiliza alguma coisa. Sim. Para já faço muito os poemas, quando os escrevo, publico-os logo nas redes sociais. Ponho logo. Põe logo. Sem comentários. Acabo de escrever. Inspirou-se e já está. Pronto, e ponho. Às vezes ponho durante dias a fio, ponho um poema por dia. Ok. Pronto, tem muito a ver com a inspiração. As músicas já não é bem assim, mas já uso um bocado as redes sociais, meto coisas no YouTube. E ainda este ano que passou fiz, por causa dos 45 anos da Constituição, fiz um 34 episódios no YouTube, 34, com concertos da Constituição e um poema e uma canção. Mas fez que em casa ou fez já a nível? Fiz um nível mais. Já fiz coisas em casa também, quando começou a pandemia. A pandemia toda a gente muitas fez, coisas. Tinha até uma sessão por dia, chamava-lhe Poemas na Clausura. Sim. Tudo a ver, não é? Mas estes da Constituição fiz já numa escola já como deve ser profissional e tal. E portanto, isto para dizer que uso alguma coisa às redes sociais. Está bem. Quantos livros já tem? Eu tinha aqui... Menina, 6 ou 7. 6 ou 7? Com este vai sair agora, são 6 ou 7. Portanto, este é o penúltimo, não é? Este é o penúltimo publicado. Eu trouxe este que era o que tinha. Sim, depois deste tenho um que se chama Manifesto. E agora vai sair este outro que se chama Boca de Cena. Pronto, Boca de Cena, temos aqui a capa. Temos aqui a capa em papel. Não sei se já temos o nível digital. A gente já vai ver. Portanto, conte-nos um pouco sobre este livro. A gente já vai aparecer ali a imagem. Digamos, este livro está um bocado nesta linha, mas já agora deixem-me dizer que vale a pena aqui referir. Traz uns dados mais ou menos biográficos, põe aqui sempre. A capa é feita, como todas as outras, pelo meu irmão Daniel Dias. E neste caso traz uma carta do meu amigo Carlos Brito, esse mesmo, que vive em Alcotim, que foi também deputado durante muitos anos e que foi preso político, muitos outros, etc. O Carlos Brito, que me dá a honra de ser meu amigo. Escreve-me uma carta maravilhosa e o prefácio é de uma amiga que é uma sumidada, uma sábia, uma professora da Universidade do Algarve, professora da área das artes. Da criação artística e tal, a Miriam, se deu a fazer o meu prefácio. Aliás, outros livros têm o prefácio do José Fanha, da Teresa Rita Lopes, enfim. E este livro é um livro que eu chamei Boca de Cena por causa da metáfora, esta metáfora do teatro, o teatro com os seus... Temos aqui a capa do livro. Com a sua linguagem própria, com a sua linguagem própria, o proscénio que é, digamos, o proscénio que é a boca de cena, que é ali o que está mais perto da plateia, depois a cena propriamente, a dramaturgia, a encenação e depois as características do espetáculo, que se são dramas, se são farsas, se são tragédias. Digamos, este livro constrói-se com esse universo, metaforicamente com esse Fala universo. Um pouco sobre o mundo do espetáculo, então da interpretação. Também um pouco, mas fala mais, por exemplo, o capítulo que diz respeito à tragédia, que é um post-scriptum, respeito à tragédia, tem 5 poemas com a guerra que neste momento assistimos aqui na Europa. É muito atual. Esta vergonha perfeitamente bárbara que por ali se está a passar. E que tanta gente não quer ver ou não é capaz de acusar quem faz o mal, não é? E digamos, esses têm 5 poemas que referem a guerra de um modo geral, não se referem nada particularmente ao Putin, não se referem especificamente, mas que a guerra está ali de maneira muito crua e tal. Portanto, esta metáfora do teatro é um bocado para ilustrar a cena, quer dizer... Pronto. Pois, o que está a acontecer. O livro o lançamento vai ser em breve? Vou apresentá-lo, já tenho 3, vou ter mais apresentações, mas já tenho 3 marcadas. Uma na Biblioteca de Faro, outra seguramente há de ser em Tavira também, mas em Faro já tenho marcado para o dia 20 de Abril.
e vai lá estar a Miriam Nogueira Tavares, a prefaciadora, e depois irei apresentar em Alpiarça, no Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira, também, isto já em maio. E terei mais 4 ou 5 apresentações, não sei. Por enquanto, agendadas ainda não. está. Sim, ainda está. Está Porque fresquinho ainda. O está livro fresquinho. só estará pronto daqui a mais uns dias. Pronto fisicamente. Sim, fisicamente, claro. E onde é que se pode adquirir? Diretamente? Falem comigo. Falem Falem comigo. com- Falem comigo. Falem comigo. Vai estar à venda? Sim, sim, Vai vai, estar à claro. venda. Vai, claro que sim, claro que sim. Já tem alguma previsão? Não, ainda não sabem. Onde Onde é que vai estar à venda, sim? não sei, eu não gosto da FNAC, sabe? Não gosto da FNAC. Não, mas eu digo, já lhes disse, eu Já não lhes gosto disse. da FNAC, acho que a FNAC, a gente entra hoje na FNAC e as FNACs já não parecem lojas de livros, que foi assim que nasceram, Assim em que França. nasceram, pois. Foi assim que nasceram em França, no Quartier São mais Latin. tecnológicas agora. Não, são lojas de eletrodomésticos, praticamente, não é? E jogos de computador, quer dizer, não acho grande piada aquilo. E acho que a FNAC, com essa vocação, que abriu, tinha essa vocação dos livros e Eles dos fazem discos e tal, apresentações de já não livros tem também, não é? quase discos nem livros, e nem... Já quase não tem. Eu não ligo nenhuma àquilo, não. Acho. Fizeram muito mal a muitas livrarias, não é? Na altura, sim. Destruíram muitas livrarias e hoje não oferecem nada. Portanto, não sei. Mas haverá livrarias Sim, claro. por onde o livro vai estar, seguramente. E alguma coisa podem contactá-lo através E podem do sempre Facebook, não é? contactar. Claro, Sim. Está sempre Sim, contactável. estou. Sim, E mando sim. para casa. E manda para casa e mando tudo. para casa, sim. Com dedicatória. Com dedicatória, conforme se a quiser, é evidente. Afonso, se tivesse que escolher hoje só uma das atividades que faz, ou poesia, ou música, ou teatro, se tivesse que escolher só uma, portanto, vem agora, impõe-se uma lei e só pode praticar uma atividade, qual é que escolhia? Oh, diabo. Odias. Oh, diabo. Isso faz lembrar aquele filme maravilhoso que deu o primeiro Oscar à Meryl Streep, A Escolha da Sofia. Aham. Mas a escolha dela era mais dramática. Poesia. Poesia. A Porquê? poesia é um bocado o pano de fundo de toda a vida, de tudo. É uma não é? forma de dizer as coisas. Não, é uma forma de dizer e de viver as coisas. Quer dizer, Nina, não se namora sem poesia. Não é? Não se namora sem poesia, não se admira uma coisa boa, uma coisa bonita, sem que a poesia nos anime cá por dentro. Eu não estou a falar da poesia escrita. Sim. Está escrita. Não, Da a poesia, poesia que poesia. vive connosco. E, portanto, a poesia é pano de fundo de tudo. E de toda a criação artística também. Sem poesia não haveria música, mesmo aquela que não é cantada. Em sério? Então, porquê? Digamos, a poesia suscita todos esses sentimentos Tem que haver e palavra. aguça toda essa sensibilidade. Mesmo que não tenha a palavra lá, digamos, está lá presente. Dos autores agora estupidamente proscritos aqui e acolá, dos russos, por exemplo, estupidamente, cretinamente proscritos da fantástica cultura russa, que não tem nada a ver com este, Com o que está a acontecer. com este imbecil e carniceiro. Por exemplo, Tchaikovsky, com a abertura de 1812, ele ilustra uma guerra, um combate, até explosões tem lá dentro e tal. Digamos, se não houvesse uma ideia, e as ideias só são expressas por palavras, não é? E as Pela palavras cor, bem como colocadas diz na poesia. A Sofia de Melbrenner, pela cor e pelo peso das palavras. E, digamos, com esse sentido, digamos, isso suscitou ao autor aquela maravilhosa ordem de sons, não é? Pois. Ordem de sons, eu estou a acabar de fazer uma metáfora, não é? Se quisermos, sim, pronto. sim. E, portanto, acho que a poesia, digamos, está primeiro que tudo, não é? Depois vem a música, depois Sim. vem... Eu outro dia estive a rever o filme que já vi várias vezes, O Carteiro do Pablo Neruda, que é um filme maravilhoso,
Enfim, todo ele é maravilhoso. Eu ia referir particularmente o ator italiano que faz de carteiro, que não me lembro agora o nome, e que morreu logo a seguir. O carteiro de Pablo Neruda, em que ele, o carteiro, dizia: mas Dom Pablo e tal, como é que se faz a poesia? Porque ele está apaixonado lá por uma moça e tal, e acha que com a poesia chegaria mais facilmente ao coração dela, e de facto chega, não é? Por aí. E dizia: mas como é que é a metáfora e tal? E ele diz-lhe qualquer coisa do género: epá, as estrelas. Eu posso dizer até uns versos que podia ter sido o Pablo Neruda a escrever, mas não, são tradicionais. As estrelas miudinhas trazem o céu bem composto. Assim como os sinalinhos, meu amor, nesse teu rosto. Não é? As estrelas trazem o céu bem composto. As estrelas, digamos, embelezam o céu. Embelezam os céus. Pronto, assim isto como... Pronto, e o Pablo Neruda diz qualquer coisa de género também sobre o céu e as estrelas. Digamos, a poesia. Sem dúvida, a poesia. O Afonso, como acha que se vive atualmente da música, da poesia, do teatro aqui no Algarve? Mal. Mal? Então porquê? Mal. Porquê? Não há apoios? O que é que acontece? Eu chamo, por exemplo, o Camões, o ilustre Camões, o ilustríssimo, brilhante, único Camões, recebia uma tensa que lhe foi atribuída pelo rei, mas depois a corte esquecia-se. Isso era o quê exatamente, uma tensa? Uma tensa, recebia uma... Uma avença? Uma avença? Não era bem uma avença, enfim, tinha um subsídio, era assim um subsídio e tal, o Camões, mas depois esqueciam-se de lhe pagar a horas e pronto, era uma... Pronto. E digamos, a vida dos artistas é sempre isto, não é? Você repara que nós andamos, os artistas em Portugal, a reivindicar para o Ministério da Cultura 1% do Orçamento Geral do Estado. 1%. E nunca tivemos mais, salvo erro, de 0,6%. 0,6%, nem 1%. Mas isso a nível nacional, claro. A nível nacional. Mesmo sabendo que a maior parte desse dinheiro, e que não é muito, vai para as coisas mais oficiais. Não, mais oficiais. Não, teatro. Culturgest e teatros nacionais, de São João, de São Carlos, de Santa Maria, Companhia Nacional de Bailado, esse tipo, quer dizer, digamos que consomem-se grande parte disso. E depois, há mais uns fundos que vêm de alguns monumentos, por exemplo, a Direção Regional de Cultura do Algarve faz um bom trabalho com dinheiros que capta dos monumentos que conserva, a Fortaleza de Sagres, Milreu, etc. E muitos municípios. Se não fossem os municípios, não sei o que era a cultura neste país. São os municípios os grandes responsáveis, mesmo com muita palermice por um meio, que também há sempre, não é? Sim. Mas são os grandes responsáveis por haver... Pela dinâmica cultural e pela manutenção da cultura a nível local. Porque dão trabalho a pessoas. Depois, eu comecei por dizer como é que se vive-se mal. Estava meio a brincar. Mas é um bocado. Mas é uma realidade. Mas é um bocado de verdade. Isto agora, na pandemia, houveram muitos casos, não é? Sim, houve gente a passar muito mal. Eu devo dizer, não tenho particularmente razão de queixa, porque como faço muitas coisas, canto e digo poesia aqui e acolá, pelas bibliotecas, pelas escolas, trabalho muito com as escolas. As escolas pagam alguma coisa? Não, quem me paga são as câmaras, que pagam para eu ir às escolas e pronto. Esse tipo de coisas eu não tenho razão de queixa por ir além. Mas não tive nenhum pejo em 2020. No meu livro do ano passado vem um capítulo que é à la carte, ou seja, vendi poemas. Pus no coisa, olha, eu vendo poemas, o soneto custa 21 euros, acho eu, que é 1,5 euro por verso. Um soneto custa tanto, e vendi. E vendeu? Vendi 1.000 euros. Vendi 1.000 euros, sei lá,
pessoas amigas e outras que não eram, passaram a ser, e que me construíram o capítulo de um livro. Vendi 1000 euros de poemas. Não está mal. Pronto, não está nada mal. Não esperava isso, não é? Claro. Mas, digamos, pois é assim, a necessidade aguça o engenho, mas todos tivemos muita quebra de trabalho. A todos os níveis. A todos os níveis. Então o pessoal e eu, digamos, toco e canto, e é a minha voz e tal. Então, e o pessoal que monta os palcos, e que faz o som, e que faz as luzes, e que transporta as coisas. E, se não houver espetáculo, não tem trabalho. Não houve situações dramáticas, e ainda há um bocado, não é? Mas houve situações muito dramáticas. Se o Afonso pudesse, por um dia ou por um mês, se tivesse o poder de alterar as coisas, o que é que mudava, assim rapidamente? Para falar mais a nível artístico. Menina, eu dava-me... Não sei bem, entrou agora um ministro novo da Cultura, é que eu tenho alguma expectativa, mas espero para ver. Não sei, talvez dotasse mais, quer as direções regionais de cultura, com mais meios, porque como estão mais próximos dos agentes culturais, e se servem menos dos grandes nomes pela televisão feitos, produzidos, etc., sim. Que dotava mais as direções regionais com meios para poderem estimular a produção artística regional, pagando aos artistas, aos criadores, etc. E aos municípios faria o mesmo, de alguma maneira. Que houvesse uma verba destinada. Premiaria com dotações os municípios que mais fizessem pela cultura a partir da base da criação cultural. A partir disso, dos artistas locais. Se haveria maior envolvência, claramente. Claro, absolutamente, havia mais gente. E com mais gente a produzir, de certeza que aparece mais qualidade, não é? Mais qualidade, mais espetáculos, mais tudo. Pronto. Era um bocado por aí, mas é evidente que isto são coisas... Eu nem tenho, e deixe-me dizer, eu nem tenho, relativamente, não tenho nenhuma procuração do governo para nada, não tenho, mas deixe-me dizer que eu nem tenho especialmente razão de queixa, não tenho razão de queixa do governo relativamente à gestão deste tempo, da pandemia e disto tudo, quer dizer, quem é que queria governar numa situação destas? Sim. Pronto, há coisas difíceis, coisas muito difíceis, não é? Há sempre fases, não é? Claro. Há sempre fases. Embora, e depois há uns ministros que eu gostei mais de umas coisas, menos de outras. Também... Por exemplo, prefiro, assim à primeira vista, este Ministro da Cultura do que a Ministra que lá estava. Mas pronto, não vou agora dizer mal. Agora os resultados. Não vou agora dizer mal da senhora, que já cá não está. Pronto. Muito bem. Afonso, daqui a muitos anos, como gostaria de ser recordado? Como gostaria, se fosse assim uma mosquinha que pudesse vir cá, como gostaria de ouvir as pessoas, olha, este foi o Afonso Dias que quê? Eu tenho aqui a dizer duas coisas. Essa coisa que o Camões dizia, aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. A lei da morte é o esquecimento. Pois. Não é? Se vão da lei da morte libertando por causa das obras valerosas. As minhas obras valerosas são aquilo que eu faço e aquilo que eu apresento também muito. Se isso justificar alguma lembrança, não é? Gostava de não ser esquecido muito depressa. Mas enfim, quer dizer, depois de morto estarei morto, não é? Pronto, mas gostava... Mas não pensa voltar? Não, quer dizer, não está nos meus planos. Não está nos meus planos, mas gostava de ser assim recordado. Por exemplo, isto da poesia nas escolas, que eu faço muito há muitos anos. Fui desafiado pelo diretor regional de educação no ano 2000, mais ou menos, o Dr. António Pina, não é o presidente da Câmara de Olhão, é o pai dele. É o pai. O Pina desafiou-me para dizer, vens andar aí pelas escolas ao sabor da poesia. E pronto, eu andei por ali, ao sabor da poesia. Como é que os miúdos reagem à poesia? Já estive em milhares de sessões, com
180 mil moços, aí ou mais, neste tempo. No total. E o que é para mim importante é um bocado também, como se calhar, do modo que eu faço as coisas, embrulho as coisas em música, em não sei quantos e tal. E em todos os graus de ensino tenho tido uma experiência boa. E o mais gratificante é eu, de vez em quando, ser interpelado por adultos, com filhos pela mão, ou pelo colo, ou não sei o quê, aqui ou lá, até na Reia já me aconteceu e tal. Você esteve na minha escola não sei quantos, há não sei quantos anos e tal. E falou, é satisfatório. E falou da importância da palavra. Aqui ainda temos uma senhora, me dizia isso, a importância da palavra. Eu lembro-me que falou da palavra. Há bocado eu disse a cor e o peso da palavra, da Sofia. Pronto, gostava de ser recordado nessa serventia, quer dizer, na serventia que tive. E, naturalmente, com os meus filhos e netos e nessa gente, mas isso é o nosso terreno. É a lei natural. Mas, pronto, como o grande poeta... Mas não é isso que me move especialmente no que eu faço na vida. Não é o que me move a posteridade. Logo se vê. Logo se vê, mas pronto. Ou se pensássemos na posteridade, isto seria muito condicionante. É uma angústia. Não é muito angustiante. Tem que pensar mais perto, mais no dia a dia. E ter planos, claro. Claro. E ter planos. O Afonso só canta em português ou também dá assim uma espanholada? Não, espanholada, eu canto uma canção ou outra, eu sei muitas canções, muitas latitudes, não é? Canto essencialmente em português, mas gosto... Deixamos em espanhol para o Vitorino. Canto um bocadito, gosto de cantar uns boleros, gosto de cantar assim, canto um bocadito, mas não muito. Mas canto um bocadito. É mais sim. Assim. Mas gosto muito de cantar em francês. Ainda, embora exerça pouco, gosto muito de música em inglês. Gosto muito de Beatles, Paul Simon, de muita gente. E de vez em quando também canto umas cantigas. Não nos quer brindar aí com um parágrafozinho, assim, uma coisinha em francês? É tão giro. Vá lá. Isto é rádio, a gente quer ouvir. Não se faça arrogar, hein? Não, estou a pensar em quê? Em qual, assim, do Brel, do Jacques Brel, talvez. Não, é que tenho curiosidade de ouvi-lo cantar em francês e tenho ouvido sempre assim, poesia em português e tal. Mas em francês eu também percebo porquê, não é? Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a chanté. Enfim, muito bem, canção muito bem. Do Gilberto Bécaud. Do enorme Gilberto Bécaud. Nathalie, sim senhor. Faltou o refrão, mas pronto. Faltou o refrão, mas pronto. O que é que ainda não fez que acha que deveria ainda fazer? Ainda, atenção, falo de trabalho, de talvez um passeio, talvez uma viagem, talvez... O que é que lhe falta ainda? Ou já fez tudo? Não fiz tudo, mas realmente, não, digamos, esse tipo de ambições não me... Não seduzem? Mas não é isso, não. Nunca me ocorreram sequer. As coisas foram acontecendo, vai fazendo. Eu, por exemplo, já cantei um bom bocado aí pela Europa. Também já cantei no Brasil um pouco. Gostava de cantar numa grande sala, grande e boa música portuguesa em Nova Iorque. Música portuguesa em Nova Iorque? Sim. Para a comunidade portuguesa? E para a comunidade americana. Mas existe lá uma... Broadway. Muito bem. A Amália cantou e gravou o espetáculo da Broadway nos idos de 60, que foi lá cantar. E cantou em português e em inglês também. Mas cantou muito em português.
alguns artistas Talvez dizem. uma coisa dessas, quer dizer, mais... Tipo, a cereja no topo do bolo. Sim, talvez uma coisa dessas. Mas existem, penso que é em Nova Iorque, um grupo de portugueses residentes, ou é Nova Iorque ou Newark, agora não me recordo, mas depois posso-lhe enviar, um grupo de uma comunidade mesmo de portugueses que costumam levar artistas de cá e fazer as apresentações, levam autarcas, pronto, tem sempre ali aquela... Eu há dois anos, antes de começar a pandemia, tive para ir. Cheguei a ter conversas também com uma comunidade portuguesa em Brisbane, na Austrália. Cheguei a conversar a partir de uma pessoa que lá está, que me conhecia, que falou comigo, e pronto, mas depois meteu-se a pandemia, nunca mais falámos. Nunca mais aconteceu E tive também para ir, e aí tinha mais entusiasmo, um festival literário à Matola, em Moçambique. Okay. O festival e lhe perguntaram onde é que era a Matola. Festival Literário da Matola, que é um festival assim com relevo e tal. Também não se fez, pronto. Com a pandemia estragou-se tudo. Mas e agora que... Hoje os dados, por acaso, acho que voltaram a subir. Quais são as perspectivas para um futuro próximo, para o verão, talvez, a nível de apresentações, não só de espetáculos, mas, portanto, livros, discos, tudo? O que é que temos agora em mãos? Eu no meu trabalho navego, como toda a gente neste tipo de atividades, um bocado à vista, não é? Aliás, como este livro diz, navego um bocado à vista. Digamos, eu tenho um conjunto de coisas marcadas já para fazer para estes primeiros meses do ano, não é? E tenho também assinadas algumas coisas já para o segundo semestre. Sim, já um bocado. E, portanto, não sei assim... exatamente... Não há assim nada de... Não vai ser um Mas os ano... empresários também ainda estão à espera, não é? Sim, ainda estão um bocado expectantes. A ver o que é que vai acontecer. O pessoal dos grandes festivais, dos grandes concertos, não sei o quê, fazem bem em estar sempre de pé atrás, não é? Porque a qualquer altura... Sim, porque houve ali aquela fase em que se começou a fazer contratações, mesmo na hotelaria, tudo. Houve contratações e depois tiveram que voltar a cancelar. Vou só mostrar o livro ali ao Carlos, que ele está... Isso é um livro de há 2 anos. Que ele está a querer ver o livro, a capa do livro, pôr assim talvez, a ver se ele segura. Enquanto estiver em pé, segura. Tá bom. Estamos quase a chegar ao final, Afonso. Menina, o que é que diria... Ai, adoro que ele me diga menina. Sai daqui mais leve e tudo. O que diria a uma pessoa, um músico, um jovem, que tem receio de se exprimir em alguma arte ou que goste de música, e que tenha receio do futuro ou que tenha receio de talvez não ser bem aceito? Há aí várias vertentes, eu não quero ser desencorajador, mas se tem medo do futuro, então vá para outra profissão. Quer dizer... Se tem medo, antemão... compre um cão, faça qualquer coisa, mas não vá para isto. E não estou a dizer isto com assim. Claro. Se quer ir para isto, tem que ir de peito aberto e com muita honestidade. Ser muito sério. E, mais uma vez, de vez em quando, eu cito o Jacques Brel, numa coisa que ele dizia que o espetáculo, ele referia-se ao espetáculo, il vaut tout sauf tricher. Vale tudo menos fazer batota. Mas quando fala de honestidade... Menos fazer... É essa honestidade. É, digamos, não se fazer senão aquilo que fazemos com muita seriedade. Ou seja, eu estou a fazer para 10 pessoas com a mesma seriedade e o mesmo empenho que ponho se estivesse a fazer para 100 ou para 1000, não é? E aquilo que eu apresento tem que corresponder ao que a mim me satisfaz, porque se eu não gosto do que faço... Tem que estar 100%. Se eu não gosto do que faço, quem me ouve também não o gosta. E não é sério. Pois, não é? Pois. Não é sério apresentar o que não gosto. Portanto, o ser-se muito honesto no que se é
E penso, e trabalhar muito, é claro. É preciso trabalhar também? É preciso, pois, ainda por cima. Ainda por cima. Ainda por Mas cima. essa parte é que não estava nos planos. Porque esta coisa da vida artística... porque esta coisa da vida artística também tem muito, agora já muito menos, mas aqui há uns anos mais, a gente chegava a um guichê das finanças ou de não sei o quê e tal, profissão, Artista. imagina, músico ou artista. Sim, mas faz o quê? Não é propriamente Ou seja, ganha dinheiro de onde? não é propriamente trabalho, não é? Agora acho que já trabalho está, é uma sim. coisa de sofrer. Não é? Pois. É, com a enxada ali, trabalhar. Não e não deve ser. E não, pois. Afonso, estamos mesmo a chegar aos nossos últimos minutos. Quer deixar uma mensagem para os seus admiradores, ouvintes, apreciadores da sua poesia? Dês um miminho. Minhas caras, meus caros, têm aqui um amigo. E um amigo é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Não é? Um amigo que se preocupa convosco, que tudo o que faz é para vocês. Aqui estou. Mais nada. E disse. E disse. Afonso, muito obrigada por ter partilhado connosco estas pequenas vivências, ou este pequeno tempo de vivências, porque tínhamos aqui conversa por muitas horas. Tínhamos, claro. Também faltava um café, umas bolachinhas, umas coisinhas. Sim. Mas Claro. pronto, não se proporcionou. Muito obrigada. Espero muito em breve depois voltar a convidá-lo com um novo... Está bem, menina, estou a dispor. Ele diz Estou a menina dispor. que fica assim. Obrigada então, Afonso. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam.